Então, estudo número 83. Estudo número 83 do Evangelho de Mateus. Vamos lá para Mateus capítulo 18, do versículo 21 ao versículo 35. Mateus 18, 21 a 35. Vamos ler juntos? Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, quantas vezes meu irmão pecar contra mim, e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Senhor Deus e Pai, diante deste texto que nos desafia ao perdão, nós pedimos ao Senhor que nos ensine, nos mostre e nos ajude a entender a Tua palavra e a obedecer a mesma, Senhor. Pedimos a Tua orientação em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, se você observar lá no cabeçalho dos nossos estudos, no esboço, hoje nós chegamos ao final da 5ª parte do livro do Evangelho de Mateus, que vai do capítulo 14 ao capítulo 18. Hoje, então, nós encerramos mais uma parte do Evangelho, né? Encerrando também aqui o 4º discurso de Cristo. Nós encontramos aqui Cristo encerrando o seu 4º discurso, partindo de uma pergunta que Pedro fez sobre quantas vezes nós devemos perdoar quem nos ofende. E essa pergunta e esse texto nos mostra uma verdade desafiadora para nós. Quem foi perdoado por Deus tem que perdoar aqueles que lhe ofenderam. Essa é um desafio, uma verdade desafiadora que esse texto mostra para nós. Quem foi perdoado por Deus tem que perdoar. Tem que perdoar aqueles que lhe ofendem. Então vejamos aí pormenorizadamente esse texto aí. Vamos lá. Então, perdoados devem perdoar. Essa é a verdade que fica para nós aí como título desse texto, e nós vamos explorá-la agora. Então, primeiramente, vejamos a pergunta de Pedro no versículo 21. Ela está estreitamente conectada ao que vem antes, né? Esse advérbio aí, ou então, como começa o verso 21, né? Então, Pedro, né?
mostra que foi mais ou menos na mesma ocasião em que Jesus instruiu os apóstolos sobre como tratar um irmão faltoso, como nós vimos na aula passada. O capítulo 18 todo trata sobre o perdão, né, sobre o não causar escândalo e o perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos escandalizam, nós devemos perdoá-los, né, aqueles que nos ofendem. Então, Pedro começa com essa pergunta: quantas vezes, até quantas vezes devo perdoar meu irmão, né? Cristo havia lhes orientado sobre como tratar um irmão que causa ofensa a outro irmão e à igreja, né? Cristo já nos orientou lá no versículo 15 ao versículo 20, como é que nós tratamos aqueles que causam uma ofensa diretamente a nós ou à igreja como um todo, né? Mas se este irmão faltoso mostrar-se arrependido, quantas vezes deveria ser perdoado? Essa é a pergunta de Pedro, né? E há aqui nas palavras de Pedro, até 7 vezes, né? Essa pergunta que ele faz, um tom tanto quanto farisaico, tanto quanto legalista e farisaico, né? Não podemos afirmar que Pedro estava cheio de autojustiça e buscava um aplauso do mestre ou uma exclamação tal como: ó Pedro, quão magnânimo e generoso é você, né? Talvez ele estivesse buscando isso da parte de Jesus, né? Afinal, o número 7 na cultura judaica representa algo completo. Então, quando Pedro fala, eu devo perdoá-lo até 7 vezes, quer dizer, eu devo perdoá-lo de forma completa, mas esse completo para Pedro era só 7 vezes mesmo, né? 6 mais 1, 7 vezes só, né? Assim, Pedro fazia com que o perdão fosse uma mercadoria que pode ser medido, quantificado, pesado, perdoado, contado, e pudesse ser parcelado e distribuído em aos poucos, até chegar no limite. Pedro, do jeito que ele apresenta aqui a questão até 7 vezes, né, eu devo perdoar meu irmão, então ele quantifica o perdão, ele põe um limite para o perdão, ele põe uma certa quantia de vezes nós devemos perdoar. Mas Pedro recebe uma resposta de Cristo que não foi bem o que ele esperava receber, né? Então vejamos aí primeiramente a resposta sucinta que Jesus deu. No versículo 22, ele dá uma resposta bem sucinta. O texto paralelo a esse texto de Mateus 18, 21 e 22 é Lucas 17, 3 a 4. E lá ele traz algumas nuances que aqui o texto não traz. Se você ler lá, você vai ver que Lucas narra a partir da resposta de Jesus. Tem um S a mais aí. A partir da resposta de Jesus. Ele não narra Pedro perguntando quantas vezes se devia perdoar, até 7 vezes. Ele não narra isso. Ele simplesmente narra Jesus falando da seguinte forma: se o teu irmão pecar contra ti, né, por 7 vezes no dia, você o perdoa. Todas as vezes no dia, naquele dia, todas as vezes que ele te ofender, se ele vier arrependido, te pedir perdão, você tem que perdoar, né? Então, Cristo acrescenta que todas as vezes, né, ali Jesus usa o número 7, também apontando para um ato de perdão completo, né? Vamos ler lá em Lucas 17, 3 e 4, vamos lá. E um ato completo de perdão, que um irmão, todas as vezes que um irmão pecar contra nós, num único dia, e se esse irmão vier pedir perdão arrependido, nós devemos perdoar. Esse é o texto de Lucas. Quem achou, leia para nós, por favor. Isso. Então observe que Jesus não colocou um limite, até 7 vezes. Não é isso que Jesus falou. O que ele quis dizer é o seguinte: se ele pecou 7 vezes, 7 vezes você perdoa.
A ideia aí é, se ele pecou 10 vezes você perdoa. Se ele pecou 20 vezes você perdoa. O que Jesus está dizendo é, você não pode deixar de perdoar um irmão. Se você guarda rancor no coração, se você guarda mágoa no seu coração, você, além de estar pecando contra Deus, além de estar pecando contra o seu irmão, você está fazendo mal a si mesmo. E a outros. Porque se tem uma coisa que brota, igual a tiririca, é a raiz de amargura. Né? Aquela graminha, tiririca, você arranca, daqui a pouco nasce tudo de novo. Né? Uma pontinha dela que fica, brota e nasce de novo. Se tem uma coisa que brota com facilidade no meio da igreja, é a raiz de amargura. E não deve haver isso. Não é à toa que a Bíblia várias vezes nos exorta que, como irmãos, nós devemos amar uns aos outros e termos amor intenso uns pelos outros. Né? E uma das melhores maneiras de demonstrarmos amor pelos nossos irmãos é perdoando, né, aqueles que nos ofendem. Mateus narra a resposta de Jesus, enfatizando esse perdão completo. Olha como que ele diz. Jesus diz assim, não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então Jesus colocou aqui um limite, 490 vezes. Né? Se a pessoa, agora, una esses dois textos, de Mateus e de Lucas. Se a pessoa pecar contra você 490 vezes, num dia, você tem que perdoá-la 490 vezes. Volto a dizer, Jesus aqui está usando o simbolismo dos números. Tanto o número 7 quanto o número 10 na cultura judaica significam algo completo, algo perfeito, algo que não falta nada. Essa é a ideia. Algo completo. Então 70 vezes 7, né? Ele multiplica o 7 por 10, né? Completo vezes completo, quer dizer, um perdão que não pode faltar nada, não pode ficar nada para trás. E aí quando ele fala vezes 7, ele está dizendo o seguinte, todas as vezes que alguém te pedir perdão, você tem que perdoar completamente. E se você der perdão pelas metades, né, um pouquinho de cada vez, pode ter certeza, você não vai dar conta. Você não vai dar conta de vencer o pecado. Se você resolve perdoar a pessoa um pouquinho hoje, aí daqui alguns meses você perdoa mais um pouquinho. Ah, pastor, mas é que o perdão é lento, o processo é lento. É verdade, né? É verdade. Mas é lento por quê? Ah, porque é difícil, não é? Porque o nosso coração é orgulhoso. Se tem uma coisa que dói, mas dói para valer em nós, é o nosso orgulho ferido. Quando o nosso orgulho é ferido, dói demais, demais. Mais do que qualquer outra parte do nosso corpo. Sim, sim. Mas esse é o desafio para nós, irmã. O desafio é perdoar a pessoa antes mesmo da pessoa vir pedir perdão para nós. E assim, a vida foi destruída, né? Não é fácil, não estou dizendo que é uma coisa simples assim, um estalar de dedos, não é. Por isso que a gente precisa da graça de Deus. Por isso que perdoados perdoam. Somente quem foi agraciado com o perdão de Deus e compreende como foi o perdão de Deus na sua vida, tem condições de perdoar. Eu vou deixar para responder a sua questão quando eu entrar aqui na parábola. Pode falar. Porque o ir depois, o reconciliar-se, né? O restabelecer o relacionamento, né? Faz parte do perdão também. Faz parte do perdão, né? Vamos pensar aqui no caso, um caso drástico em que a pessoa, né, foi severamente machucada, uma separação. Vamos pensar aqui numa separação, né? O ideal
é que não ocorra a separação, que não ocorra o divórcio. Porque divórcio nunca foi solução. Divórcio só machuca ainda mais. O que tem que haver é o perdão, né? Mas sabemos que às vezes houve o perdão, mas não teve como o casamento ser restaurado. Não teve como. E existem casos que a gente tem, cada caso é um caso, a gente tem que avaliar separadamente, não dá para fazer de um caso a regra para todos. Agora, a regra da palavra de Deus para nós é: o perdão, ele não prende o outro. O perdão, nós vamos ver isso na parábola, o perdão ele libera o outro, né? Mas, e ao mesmo tempo que ele libera o outro, ele está disposto, ele se dispõe a fazer pelo outro o bem que o outro não fez a ele, né? Às vezes não tem como haver a restauração do casamento mesmo. Estou pegando aqui o caso do casamento, tá? Mas pode ser outra situação. Pode não ter haver reconciliação no casamento, pode ser que não haja. É um processo difícil mesmo, né? Mas o ideal é que haja esse perdão e que haja a reconciliação. Por quê? Como nós vamos ver na parábola, o nosso padrão é Deus. E Deus, quando nos perdoa, Ele não diz para nós: olha, está perdoado, mas tchau, né? Caça o seu rumo, segue a sua vida, eu vou ficar aqui no meu canto, você vai para o seu. Deus não faz isso com a gente, né? Uhum. Eu vou dizer até mais além. A questão nunca houve arrependimento e pode nunca ter havido conversão de fato, né? Porque, veja bem, não é o fato de eu cometer um pecado que eu perco a salvação. Eu não perco a salvação. Salvação eu não perco. Então, agora, uma pessoa que diz que é crente e vive enlameado no pecado e pede perdão e continua no pecado, está estranho isso aí. Está muito estranho, né? Mas na questão voltando aqui na questão do perdão, se a pessoa é um servo de Deus, né, e ele foi perdoado por Deus, ele vai perdoar, ele tem que perdoar, ele não tem opção, nós não temos opção. O crente não tem opção de dizer assim: eu não quero perdoar. Não, eu tenho que perdoar, é meu dever, né? Agora, e devo fazer de tudo da minha parte para que o relacionamento seja restabelecido, né? Devo fazer de tudo para que o relacionamento seja restabelecido. Sabe-se que às vezes em algumas situações não tem como, às vezes o outro morreu, e aí, como é que você vai restabelecer? Não tem como, né? Óbvio que não, né? A pessoa foi embora, sumiu, foi para outro canto do planeta, como é que você vai estar em contato com essa pessoa? A questão é a postura do seu coração sempre aberto para fazer por essa pessoa o bem que ela não lhe fez, né? Mesmo que ainda não seja possível haver um restabelecimento do relacionamento, mas deve haver no meu coração a disposição de fazer o bem pelo outro, o bem que ele não me fez. Aliás, ele só me fez mal, mas eu estou disposto a lhe fazer o bem. Quando nós chegamos nesse nível, nós estamos refletindo o caráter de Deus em nós e estamos mostrando que fomos realmente perdoados. Vamos só aqui para o texto aqui. Eu vou voltar nessa questão e vou trabalhar mais esse ponto. Essa sua pergunta, ela é muito pertinente aqui para a nossa avaliação, para o nosso estudo aqui, né? Então, quando Jesus fala 70 vezes 7 lá em Lucas, ele está mostrando, aqui em Mateus, mas até 70 vezes 7, ele está mostrando aqui não o limite, mas sim algo completo, algo que tem que ser dado de forma plena, né? É interessante que ele não usou soma, ele usou multiplicação. Ele falou 70 vezes 7. Ele não falou 7 mais 7 mais 7 mais 7. Não, ele falou 70 vezes 7. A multiplicação dá a ideia de algo que aumenta com mais rapidez, né? Algo que vai mais rápido, né? Do que a soma apenas, né? Depende do tanto que você está somando, né? Mas aqui, na cifra que Pedro mostrou para Jesus, Jesus dá a multiplicação e não a soma como meio.
A ideia é justamente essa, abundância. O meu perdão tem que ser abundante, meu perdão tem que ser muito na vida da outra pessoa, né? O amor que me leva a perdoar aquela pessoa tem que ser abundante em minha vida, né? Com a ideia de multiplicação, não só de somar, mas de multiplicar, que é muito mais volumoso, muito mais rápido e volumoso, né? Essa é a ideia, né? Outro advérbio importante a gente observar aí é o advérbio até, que aparece 4 vezes nesses 2 versos. Ele é muito importante. Nas palavras de Pedro, esse advérbio indica um limite. Olha só, Pedro diz assim, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Então você vê que ele está pondo um limite. Até quantas vezes? Qual é o limite? E aí ele já emenda mais uma pergunta, né? Até 7 vezes? Então ele já está dando um limite. Na resposta de Jesus, o advérbio ele tem um sentido de sempre, indicando algo muito mais além, sem limite. Ele diz assim, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Observe que o até, aqui na palavra de Jesus, na resposta de Jesus, tem a ideia de algo muito mais, sempre, constante e pleno. Na pergunta de Pedro, não, era limite. 7 está bom, né, Senhor? Jesus, não. É um bom começo. É interessante que Jesus parte do limite que Pedro estabeleceu, né? 7 é um bom começo, Pedro. É um bom começo. Mas não é o limite, não. É piso, não é teto, né? O teto é sempre, constantemente, o tempo todo, você tem que perdoar aquele que te ofendeu, né? Aqui Cristo usou uma figura de linguagem chamada de hipérbole, que é exagero, né, na linguagem, para enfatizar a dimensão de algo, né? Por exemplo, se eu falo assim, meus irmãos, hoje choveu canivete. Ninguém vai pensar, nossa, caiu faca do céu, né? Não é isso. É a ideia de que choveu muito. É essa mesma ideia aqui, é uma hipérbole, um exagero na linguagem. Jesus fala de 490 vezes, é um exagero para mostrar para nós que o perdão tem que ser um exagero na vida da outra pessoa. Tem que ser, se tem uma coisa que nós podemos e devemos exagerar, é no perdão, né? Que ainda vai ser pouco. E nós vamos ver por que é pouco. Agora a gente vê aí a resposta ampliada de Cristo, do versículo 23 a 35, quando ele narra essa parábola, né? Nesses versículos nós temos uma parábola contada por Cristo para ilustrar o ensinamento dado e ordenado lá no versículo 22, né? Como deixam claro as palavras, por isso o reino dos céus é semelhante a. Então, aqui nós temos uma comparação, uma parábola, né? E o mandamento que ele nos dá de se perdoar completamente e sempre um irmão que nos ofendeu. Então, não é só perdoar sempre, mas é completamente. Todas as vezes que o irmão pecar contra você, todas as vezes você tem que perdoá-lo e perdoá-lo completamente. Duro, né? Difícil, né? Mas perdoar não é esquecer. Mas não é para esquecer mesmo. Mas perdoar não é esquecer. Porque se é só esquecer, veja bem, entenda isso aqui é muito importante. Eu vou abrir um parênteses aqui no estudo aqui, porque isso aqui é muito importante a gente entender. Perdoar não é esquecer. Não tem nenhum pincel, nenhuma caneta aqui, algum objeto que eu possa jogar para trás? Tá, não. Precisa de alguma coisa que eu possa jogar para trás e não estraga. Abra sua Bíblia comigo lá em Isaías, capítulo 37. Isaías, capítulo 38. Isaías 38. Lembra lá da história do rei Ezequias? O rei Ezequias estava doente, seriamente adoecido. Aí Deus manda Isaías falar para ele, Isaías, vai lá, fala para o Ezequias arrumar a casa dele, porque
ele não vai levantar daquela cama, ele vai morrer. Imagina você ser chamado para dar uma notícia dessa. Eita. Mas aí, Isaías foi lá e falou. E a Bíblia diz que Ezequias, quando recebeu a notícia, ele virou para o canto, ele estava deitado na cama, virou para a parede e chorou na presença de Deus. E orou a Deus, chorou, pediu a Deus, né? Enquanto Isaías estava no pátio do palácio, saindo para ir embora, indo embora, estava no pátio ainda. Deus fala para Isaías, Isaías, volta lá. Fala para Ezequias que eu ouvi a oração dele e vou dar mais 15 anos de vida para ele. Ele vai ser curado. Eu ouvi a oração dele. Outro dia a gente fala se Deus mudou de opinião, tá? Outro dia eu falo sobre esse assunto com vocês, eu não quero entrar aqui agora não, porque senão vai desviar totalmente aqui do nosso estudo. Mas aí, Isaías foi lá e contou isso para Ezequias. E a Bíblia diz que Ezequias compõe esse cântico, né? Nós temos aqui, a partir do verso 9, o cântico de Ezequias, louvando a Deus. Olha o que ele diz lá no versículo 17. Eis que foi para a minha paz, que eu tive grande amargura. Quer dizer, eis que foi para que eu experimentasse essa paz que eu estou sentindo agora, que eu tive um grande sofrimento na minha vida, uma notícia muito amarga, que foi a notícia da minha morte. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, ou seja, do sepultamento, do sepulcro. Porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. O que Deus fez com os pecados de Ezequias? Lançou para onde? Para trás dele. Suponhamos, dona Miriam, que isso aqui é um pecado. A senhora pecou contra mim, e aí a senhora vem assim, Olivar, eu quero te pedir perdão pelo pecado que eu cometi contra Deus e contra você. Sou, irmã, claro. Está perdoado. Não quebrou, não. Está perdoado, irmão. Está perdoado. Mas é por isso que eu pedi aqui de uma caneta que não quebrasse. Mas aí a irmã Miriam passa, no mesmo dia a irmã Miriam vem, pisa na bola comigo de novo e vem pedir perdão para mim. Faz de conta que é outra caneta. Me presta essa caneta aí, Ana. Olha lá. Aí a irmã Miriam vem assim, Olivar, eu quero te pedir perdão novamente e tal. Aí eu pego o seu pecado. Miriam, está de brincadeira comigo? Já é a segunda vez que você está pedindo perdão para mim. Ou nem que eu não vá lá buscar, né? Eu digo assim, Miriam, mas de novo, Miriam, eu acabei de te perdoar, você veio de novo pedir perdão para mim? O que eu estou fazendo? Eu estou jogando na sua cara o pecado que eu deveria ter deixado para trás. Ou seja, se eu joguei para trás o pecado, se eu fiz como Deus fez, que é assim que Jesus manda eu perdoar, né? Olha lá, o último versículo diz isso. Eu devo perdoar dessa forma. Então, se eu joguei para trás, se eu lancei para trás de mim o seu pecado, eu não posso ir lá pegar esse pecado e jogar na sua cara de novo. Eu esqueci do seu pecado? Não, mas eu não fiquei relembrando. Perdoar não é esquecer, viu, irmãos? A menos que você desenvolva, Deus me livre e guarde, um mal de Alzheimer. Ou você bata a cabeça e tem uma amnésia. Ou coisa parecida. Tá? Perdoar não é esquecer, mas perdoar significa não ficar relembrando e especialmente jogando na cara da pessoa. A Bíblia diz que Deus... A Bíblia nos diz que Deus lança os nossos pecados no mar de esquecimento, nas profundezas do mar. Não quer dizer que Deus esqueceu dos nossos pecados. Porque se Deus esquecer dos meus pecados, quem me garante que Ele não vai esquecer de mim também? Não é? Mas, só um minutinho, irmão. Quem me garante que Ele não vai esquecer de mim? Então, quando a Bíblia diz que Deus lança o meu pecado no mar, nas profundezas do mar, significa, Ele joga para longe dele, de forma tão distante dele, que Ele não vai lá mergulhar no fundo do mar, pegar de volta para jogar na cara da gente.
E é assim que a gente tem que fazer, a gente tem que jogar para longe o pecado das pessoas contra nós. Eu não esqueci do mal que já me fizeram. Eu não esqueço das vezes que fui traído, das vezes que fui humilhado, das vezes que fui ignorado. Eu não esqueço. Quisera eu ter a mesma memória, né, para as vezes que eu magoei, para as vezes que eu machuquei outras pessoas, fui desleal. Porque a gente não esquece o tapa que leva, mas esquece o soco que dá, não é mesmo? O mal que fizeram para a gente não esquece, mas o mal que a gente fez para os outros a gente esquece rapidinho, né? Ou pelo menos faz questão de não lembrar. A ideia é justamente essa. Da mesma forma que eu faço questão de não lembrar do mal que eu fiz às pessoas, eu também devo fazer questão de não relembrar do mal que as pessoas me fizeram. Está lá, eu sei que está ali, mas eu não vou ficar pegando. Então, se a senhora vier pedir perdão para mim novamente, eu simplesmente vou pegar o seu outro pecado e jogar para trás. Terceira vez, quarta vez, quinta vez, todas as vezes. Se eu olhar desconfiado para a senhora, no começo é difícil não olhar. Mas se eu continuar olhando desconfiado para a senhora, irmã, eu não perdoei. Não perdoei. Não perdoei. Justamente, amor não é sentimento, amor é mandamento. Lembra de Jesus e Pedro. Pedro traiu Jesus quantas vezes? 3. Pelo menos as 3 naquela noite, né? Naquela noite lá foi 3, que a gente sabe. Jesus, ao restaurar Pedro, ele faz Pedro confessá-lo 3 vezes também. A senhora daria a gerência da sua empresa para aquele funcionário que roubou o seu caixa? Não. Para aquele funcionário que traiu a senhora? Mas Jesus fez isso com Pedro. O que ele disse para Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Mas é aí que está. Justamente porque eu não conheço o íntimo dos outros, é que eu não posso julgar os outros. Eu não posso julgar o amor, a sinceridade. Eu não posso. Eu não tenho esse poder e nem essa prerrogativa. E olha, vamos lá, essa parábola que nós vamos estudar agora, essa parábola, ela esclarece tudo isso para nós, né? Vamos lá, vamos para a parábola. Senhor Wander? Sim. Isso mesmo. Justamente. A base do nosso perdão, concordo plenamente com o senhor, a base do nosso perdão não é a nossa capacidade de perdoar. A base do nosso perdão é o amor de Deus, é o perdão de Deus na nossa vida. Vamos lá? Vamos ver o texto aqui, irmã. Então vamos dividir o texto aqui em vários momentos, essa parábola aqui em vários momentos. O primeiro momento dela, versículo 24 e 25. O rei ajustando contas com um servo, né? Ou com vários servos, mas aqui aparece só esse servo, né? Trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Sabe quanto que é isso? Vamos fazer as contas aí? O talento, que aqui era uma unidade monetária, não era talento, habilidade, né? Igual o talento dos músicos, não é isso não. Talento aqui era uma moeda, era uma unidade monetária, conhecido como talento ático, né? O nome lá da região, né? Talento ático, o nome do talento. Era uma moeda, ou uma unidade monetária, né? Um talento equivalia a 6.000 denários. 6.000 denários. Só para você ter ideia, um denário era o preço de um dia de serviço. Então, um talento valia 6.000 denários, ou seja, 6.000 dias de serviço. Eu não vou nem traduzir isso aqui para dólar, para real, porque eu não tenho nem como. Né? Um dia aí de um trabalhador braçal, aí, hoje é o quê? Uns 50 reais? 30, 40, 50 reais. Por aí. Um pedreiro vai cobrar uns 100 reais, 100, 150. Vamos por aí a média de 70 reais. Não,
Mas não vamos entrar em reais, não. Vamos ficar só aqui num dia de serviço. Quanto que vale um dia de serviço seu? Pega o seu salário, divide por 30, quanto que vale um dia de serviço seu? Seria isso aqui. Tá? 6.000 dias de trabalho. Mas quanto que era a dívida dele? 10.000 talentos. Ou seja, a dívida desse homem para com o rei era nada menos do que 60 milhões de dias de trabalho. Quem aqui tem 85 anos, levanta a mão. Uma pessoa com 85 anos, ela viveu algo em torno de 31.000 dias. $60 milhões de dias. Uma pessoa de 85 anos viveu mais ou menos 31.000 dias. Tem que pegar muita gente para dar 65 milhões, não? Pensa nisso. Quanta? Acho que se juntasse todos nós aqui, os dias de todos nós aqui, não daria isso. A vida de todos nós aqui não daria para pagar a dívida desse rapaz. Olha a dívida que esse homem tinha, né? Vamos lá. Que dívida, né? Como ele a acumulara? Como é que esse camarada conseguiu juntar 60 milhões de denários de dívida, né? Teria ele roubado dos impostos devidos ao rei? Tudo indica que ele era um oficial do rei, um cobrador de impostos, né? Um sátrapa, sei lá, alguém que tinha acesso ao dinheiro do rei, porque ele devia para o rei. Como ele adquiriu essa dívida, não sabemos. Provavelmente ele roubou o rei, né? Provavelmente. Jesus disse que, não tendo ele, porém, com o que pagar, verso 25, o rei ordenou que ele fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, que a dívida fosse paga. Esse tudo quanto possuía incluía os escravos dele. Porque era comum naquela época um servo ter escravos também. Então, ele juntava todo mundo com ele lá, ainda para pagar a dívida, né? Fosse vendido para que a dívida fosse paga. Era comum naqueles tempos que os devedores fossem vendidos para quitar suas dívidas. Mas no caso desse homem, tudo que ele era e tinha ainda não era suficiente para quitar a dívida. Porém, satisfaria o senso de justiça do rei. Você não vai pagar tudo, mas pelo menos, né? Pelo menos então, parte da dívida você vai pagar. Pelo menos a minha justiça vai ser satisfeita. Né? Segundo momento aí, o clamor do servo devedor por misericórdia. Ele clama por misericórdia, verso 26. Aquele homem não tinha outra saída senão clamar por misericórdia e clemência ao rei. Então, diz o verso 26, o servo, prostrando-se reverente, rogou. Essas três palavras juntas aqui mostram o desespero desse homem, né? Ele prostrando-se, né, ficou de joelhos, de forma reverente e rogou. Mostra a atitude de alguém que está desesperado, né? Ser paciente comigo e tudo te pagarei. Como que ele ia pagar? O rei não teve outra, né, outra saída senão perdoá-lo, né? Ele agiu de forma sábia, né? Ele foi, primeiro, prostrou-se com humildade diante do rei, pois sabia que este poderia mandar matá-lo em vez de vendê-lo, né? Segundo, não negou que devia ao rei. Ele disse, eu vou pagar. E terceiro, dispôs-se a pagar a dívida. Ele foi sábio. Ele foi sábio, né? E o rei não tinha outra saída. E nós vemos aí o outro momento, o rei perdoando, né? O perdão compassivo do rei. O perdão do rei compassivo, né? Verso 27. O rei sabia que ele jamais conseguiria lhe pagar o que ele lhe devia. Dívidas impossíveis de serem pagas só deixam de existir se forem perdoadas. Grave isso. Já estou respondendo a sua pergunta. Dívidas impossíveis de serem pagas
só deixam de existir se forem perdoadas. Né? Tomado de compaixão por aquele homem, foi muito além do que o devedor esperava, a saber, perdoou-lhe a dívida. Ele disse que ia pagar, ele estava disposto a pagar, ele não estava pedindo, perdoa a minha dívida, não, ele não pediu isso. Ele só falou que, ser paciente comigo, tenha um pouco de paciência, eu vou pagar tudo para o Senhor, vou pagar tudo que lhe devo. Aí a gente vê como que o ser humano é orgulhoso, né? Já olhando para o final da parábola aqui. Como que o sujeito é orgulhoso? Eu vou pagar tudo que ele deve. Ele não tinha condição nenhuma de pagar a dívida. Mas ele disse que ia pagar. Não é assim que o pecador age em relação à salvação? Eu vou fazer de tudo para conseguir a minha salvação. Rapaz, mas você não consegue, não tem como. Não, mas eu vou andar certinho, vou fazer tudo certinho, porque esse negócio de receber de graça não é comigo não. Meu negócio é meritocracia. Eu quero receber por merecer, e eu vou fazer por merecer. É assim que o ser humano age. O ser humano é arrogante, orgulhoso. Né? É orgulhoso. Por fim, nós vemos aí o ajuste de contas entre os conservos. É mais um outro momento aí, né? Por fim, não tem mais alguns momentos ainda, né? O outro momento aí é o ajuste de conta entre os conservos. Verso 28. O perdoado, esse rapaz que foi perdoado, encontrou-se com um que lhe devia a quantia de 100 denários. Agora você sabe quanto que é um denário. Quanto que é um denário mesmo? Um dia de trabalho. Então ele devia pouco mais de 3 meses de serviço para o rapaz. 3 meses. Dava para pagar, não dava? Dava para ter um pouquinho de paciência, não dava? Né? Era uma dívida pagável, não é mesmo? Dava para pagar essa dívida. Né? A dívida deste conservo era na fração de 1/600 de milésimo. Está aí, 1/600.000. Né? 1/600 de milésimo da fração da dívida do outro. Ele tinha diante de si a oportunidade de demonstrar a mesma misericórdia da qual ele fora alvo. Agora ele tinha oportunidade, disse, não rapaz, o que é isso? Deixa para lá, vai embora, está perdoado, deixa para lá, acabei de receber o perdão de uma dívida que eu não tinha condição de pagar, vou cobrar de você isso aí, o que é isso? Deixa quieto, vai lá, vai embora, está perdoado. Esquece, você não está devendo nada para mim mais não. Não era a hora dele fazer isso? Não. O que ele fez? A atitude dele, desse homem, uma atitude cruel, merece destaque. A Bíblia diz que ele agarrou e o sufocava, né? Ou seja, ele estava estrangulando, ele grudou aqui na garganta do outro, né? E o estrangulava. Você vai me pagar o que você me deve. Como é que você fala com a mão na garganta? Tem jeito? Ele não deixou nem o outro responder direito. Alguém te estrangulando, como é que você fala? Você não fala, não tem jeito. Não tem como você falar. E ele grudou na garganta do outro, agarrou, sufocou o outro. Você vai me pagar o que você me deve, seu miserável. Quando o outro conseguiu falar, né? Ele clamou, né? Verso 29. A cena aí é muito parecida com a desse homem aos pés do rei, lá no verso 26. O seu conservo clamava-lhe por clemência e dizia, caindo-lhe aos pés, do mesmo jeito, ele ajoelhou aos pés do rei, esse aqui ajoelhou aos pés dele, e lhe implorava, o outro, ele rogou ao rei, né? Esse aqui estava implorando, a mesma coisa. O que ele disse? Exatamente as mesmas coisas. Sê paciente comigo e te pagarei. A diferença é que no pedido dele para o rei, ele falou que, sê paciente comigo e tudo te pagarei. Tudo de uma dívida impossível de ser paga. O outro aqui foi mais honesto, né? Sê paciente comigo e te pagarei, eu vou pagar você. Não vou dar calote em você, né? Não vou deixar meu nome para o SPC, para o Ciro tirar ele de lá, né? Não vou não, pode ficar tranquilo, eu vou pagar você, né?
talvez 3 ou 4 meses depois, ele já teria o seu dinheiro de volta. Era só ter paciência, só isso, né? Diferentemente da sua dívida para com o rei, a dívida do seu conservo era pagável. Tinha como ser paga. Tinha como ser paga. No versículo 30 nós temos aí a crueldade do perdoado, né? Aquele que foi perdoado pelo rei, ó como que ele foi cruel, né? Em vista da dívida ser relativamente pequena, ele não poderia vender o seu conservo, mas poderia sentenciá-lo à prisão e a trabalhos forçados. Mas o que ele fez? Mandou que se vendesse o rapaz, né? Olha lá o verso 30. Lançou na prisão até que saldasse a dívida. Mas na cadeia, como é que ele ia pagar a dívida, né? Aqui entende-se que era uma cadeia na qual ele tinha condição de fazer, trabalhar, e tudo que ele produzisse ele ia pagar, né? Era uma forma dele vigiar o que o rapaz estava fazendo e receber dele, né? Como era isso, não sei, mas não vem ao caso também. O que importa é que ele não teve a mesma clemência que o rei teve. O rei o perdoou. O rei mandou jogar ele na cadeia, vender tudo que tinha, né? Ele, a esposa, os filhos e tudo mais, né? Para pagar a dívida, e ele não, ele já mandou jogar o outro na cadeia, né? Mandou jogar o seu conservo na cadeia, né? Mas aí um outro momento é a tristeza dos companheiros deles, né? No verso 31, ao verem aquela cena, os companheiros deles entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Não somente pelos maus tratos e dureza para com o conservo, mas por vituperar a clemência e misericórdia do rei, quando não agiu da mesma forma em relação ao seu conservo. Eles ficaram tristes, não só em ver a crueldade desse homem, mas em ver também a incoerência dele, ou a falta de consideração para com a misericórdia que o rei havia mostrado a ele. O rei havia sido misericordioso com ele, e ele não foi misericordioso com o seu conservo, né? Não foi misericordioso, né? E isso trouxe tristeza ao coração dos seus companheiros. A ira e a justiça do rei, versos 32 a 34, né? O rei ordenou que ele fosse trazido à sua presença e lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente compadecer do teu conservo, como eu também me compadeci de ti? Aqui nós temos o desfecho da parábola, né? Primeiramente, nós destacamos aqui a reprovação do rei para com o caráter do servo. Ele diz que o servo era malvado, perverso, cruel, com um coração cheio de maldade, um salafrário. O rei aqui ficou indignado de ver. Como que você fez isso? Depois de ter recebido o meu perdão de forma tão abundante, plena na sua vida, você não foi capaz de perdoar uma pequena dívida. Seu salafrário, seu malvado, cruel, né? Em segundo lugar, nós destacamos aqui que o rei lhe mostra o padrão que ele deveria ser seguido, ou seja, o próprio rei, como aponta o advérbio de modo aí, igualmente e como, né? Ele fala, né? Não devias tu igualmente compadecer, como eu também compadeci de ti? Então, esses dois advérbios aí são importantes. Ele mostra que o padrão para aquele servo, o padrão dele devia ser o rei, né? Ainda destacamos aqui a comparação das dívidas, né? O rei enfatiza a dívida quando diz, aquela dívida toda. Só olha, eu perdoei a você uma dívida imensa, e você foi incapaz de perdoar uma dívida tão pequena. Então ele está comparando aqui as dívidas, né?
Como ele foi tão cruel em não perdoar uma dívida pagável, justamente quando tinha sido perdoado de uma dívida, faltou um ali, né? De uma dívida impagável? Como ele pôde ser tão cruel, né? Ingratidão, ganância, crueldade e muitos outros pecados foram cometidos aqui. Ele foi ingrato para com o rei, ele desconsiderou o amor do rei, a bondade, a misericórdia do rei, né? Ele foi ganancioso porque, para quem devia 60 milhões de denários, o que era perdoar 100 denários? Ganancioso, avarento, e muitos outros pecados poderiam ser alistados aqui, na atitude desse homem, né? Por isso o rei aplicou-lhe a sentença, e indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Obviamente, né? Ele passou o resto da vida dele preso, ou trabalhando para o rei, né? Forçadamente. Oi? Verdugos são os oficiais, né? Aqueles, os guardas, né? Os oficiais ali que executavam a sentença, né? Os carrascos, isso, né? São os carrascos. Tomando o pé da situação, o rei, cheio de justa indignação, revogou a sua clemência anterior e sentenciou o servo a ser entregue aos verdugos, os quais eram oficiais designados pelos tribunais para aplicarem a tortura sentenciada, né? O advérbio até, na frase, até que lhe pagasse toda a dívida, deve ser entendido no mesmo sentido, como anteriormente, lá no versículo 21 e 22, né? Quando Jesus mostra que é algo além, não limite. O até ali não era limite. Ali em Jesus, no versículo 22, o até era algo completo, né? Muito além. Então, até que se pagasse toda a dívida, ou seja, o perdão que ele desprezou, agora a condenação que ele sofre é igualmente na mesma proporção, né? Na mesma proporção do perdão que ele desprezou, né? E por isso jamais poderia se concretizar o pagamento da mesma dívida. Ele jamais conseguiu pagar essa dívida. O resto da vida dele, ele ficou devendo e pagando pela dívida, né? E nós temos a aplicação da parábola. Cristo ele aplica a parábola da seguinte forma, né? Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão, né? O que Cristo está nos ensinando aqui é que o pecador perdoado deve sempre anelar perdoar a qualquer um que tenha pecado contra ele, e deve fazer tudo ao seu alcance para produzir plena reconciliação, né? Aí eu cito as palavras de William Hendrickson, né? Aplicações práticas para nós aí, né? Esta parábola nos mostra que este homem era um devedor, que este homem que era um devedor, por misericórdia do rei, tornou-se um perdoado. E agora, como credor, não agiu como o rei. E isso resultou em que ele se tornasse um prisioneiro condenado. Olha para você ver que interessante. De devedor, ele passou a credor e agora passou a condenado, né? Essa é a nossa história, irmãos. Cristo aqui está falando de nós. Somos pecadores, portanto devedores a Deus, mas por sua excelsa graça fomos perdoados, e agora, como perdoados, temos plenas condições de perdoar também aqueles que nos fizeram mal. Carson, ele comenta esse versículo dizendo assim: Jesus não vê incongruência, né, ou incoerência nos atos de um Pai Celestial que perdoa com tanta abundância e pune com tanta crueldade, né? Porque veja bem, o rei aqui da parábola, ao mesmo tempo que ele perdoou com tanta benignidade, né, com tanto amor, com tanta misericórdia, com tanta abundância, da mesma forma ele foi cruel, não cruel, mas ele foi justo no final ali e puniu o sujeito.
Ah, é? Então você vai ser preso, né? E até que você me pague toda a dívida. Eu vou aplicar a você a sentença que você aplicou ao seu conservo. Você notou isso? A primeira sentença que o rei tinha dado para ele, lá no versículo 25, era que ele fosse vendido para pagar a dívida. Agora aqui no verso 34, não. A mesma sentença que ele deu para o conservo dele, para o companheiro dele, o rei deu para ele. Você vai para o chilindró, vai para a cadeia, você vai ser preso e vai pagar toda a dívida para mim. Você não vai sair de lá até que você me pague tudo. Mas como você não tem esse dinheiro para me pagar, então você vai ficar lá para o resto da sua vida. Bem, não precisa a gente forçar o texto aqui, o texto é claro. Isso aqui é a nossa história, irmãos. O inferno, vamos pensar aqui no perdão, no não perdão, no céu e no inferno. Nós somos merecedores da condenação eterna. A dívida que nós tínhamos com Deus, só tinha um jeito da gente pagar por ela. A gente ser lançado no inferno. E lembra dos 60 milhões de dias, de denários lá? Isso aqui nos faz pensar na eternidade da condenação. Se um homem de 85 anos tem 31 mil dias de vida, então para viver 60 milhões de dias, ou seja, aqui está falando da eternidade, né? O inferno, a eternidade. Prefigurando aqui a eternidade. Passaríamos a eternidade no inferno pagando pelo nosso pecado. E um detalhe, quem foi para o inferno e saiu de lá? Não, ninguém. Ninguém. Estou falando de condenados, irmão. Estou falando de condenados. Ninguém foi para lá. Ninguém que foi para lá, saiu de lá. Quem entra no inferno fica o resto, a toda a eternidade lá. Pagando pelos seus pecados. Mas vai chegar uma hora que ele vai acabar com a dívida? Não. Porque é uma dívida eterna. Já está condenado, né? Quem não crê em mim já está condenado, disse Jesus. Agora vamos além. Como é então que uma pessoa pode deixar de ir para o inferno para ir para o céu? O que ela precisa? Da graça de Deus, do perdão de Deus. Se Deus não disser assim, não, você não vai para o inferno, eu quero você no céu comigo. Ele perdoou. Perdoou e deu a salvação eterna para ele. Aí, eu descubro essa verdade, falo, meu Deus, que coisa maravilhosa, eu sou um perdoado. Eu lembro daquela música do Paulo César, do Grupo Logos. Nada como ser um redimido, nada como ser filho de Deus. Né? Linda aquela música, e mostra que não tem coisa melhor no mundo que ser filho de Deus. Não tem coisa melhor nesse mundo que ser perdoado por Deus, não é mesmo? Mas aí na hora de perdoar um irmão que me ofendeu, eu não perdoo. O que eu estou mostrando? O que eu estou mostrando com atitude quando eu não perdoo ao meu irmão? Que eu estou desprezando o perdão de Deus na minha vida, estou jogando na lata do lixo o perdão que Deus me deu, estou desobedecendo a Deus, porque quem me manda perdoar é Jesus, e eu não entendi nada do perdão de Deus. Porque se eu entender que eu fui perdoado por Deus, eu vou perdoar. Eu vou perdoar. Reflexão aí, para a nossa reflexão. As ofensas, as dívidas que as pessoas nos fazem, nem de longe se comparam às ofensas que fazemos a Deus. Tá? No coração em que a graça de Deus foi derramada, o perdão transbordará a outrem. O que o senhor Wander falou agora há pouco. Um coração que a graça de Deus transbordou na vida dele, foi derramada na vida dele, essa graça vai transbordar. E o que acontece com um copo? Por exemplo, esse copo aqui está cheio, não está?
Se eu continuar derramando água, pondo água nele, ele vai transbordar. O que tiver ao redor dele vai ficar molhado. Vai ficar molhado. Se isso aqui for o seu coração, você foi perdoado por Deus. Você foi inundado com o amor de Deus. A Bíblia diz que, lá em Romanos 5, 4 ou 15, 5, 4, que o Espírito Santo de Deus, o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Então, uma vez que você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, e quando é que a pessoa passa a ter o Espírito Santo de Deus no seu coração? Quando ela converteu-se a Cristo Jesus. Ela tem o Espírito Santo de Deus no seu coração. Quando ela tem o Espírito Santo de Deus no seu coração, o amor de Deus derramado na vida dela vai fazer com que ela transborde. E quem estiver ao redor vai ser alcançado por esse amor. Eu quero desafiar-nos, porque eu também preciso exercitar isso na minha vida. Eu prego para mim também, tá? Não prego só para você não. Quando eu estou pregando aqui, eu estou pregando para mim também. Aliás, se você achar ruim de levar alguma chacoalhada alguma vez aqui na mensagem que eu dou para você, eu levo 2 vezes a chacoalhada. Uma vez quando eu estou preparando o texto, preparando o estudo, e a outra quando eu estou pregando. Tá? Se quiser trocar de lugar comigo, eu topo. Né? Se achar ruim de levar uma paulada, eu levo 2. Tá? Mas eu queria deixar um desafio para nós aqui. Há em nosso coração, há no seu coração, alguém que você precisa perdoar? Tem alguém que está te devendo 100 denários? É a reconciliação, né? Então, irmã, então eu vou dizer para a senhora, então está difícil, porque o perdão é reconciliação. Né? Sim. É difícil, irmão, é difícil. Uhum. É difícil, não, é difícil. Sim, difícil. Não. Agora, vamos lá. Não, assim. Sim, irmã. Por isso. Não. Sim, irmã, mas por isso. Sim, irmã, mas por isso. Por isso que a gente precisa de não menos do que o Espírito Santo de Deus. Deus não está pedindo para a gente fazer isso com a nossa força, não. Aliás, se a gente fizer com a nossa força, a gente está até pecando, porque as nossas obras, né, diz o salmista, é Deus quem faz por nós. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Então, se eu estiver tentando perdoar alguém com as minhas forças, eu não só não vou conseguir, eu não só estarei, além disso eu estarei desprezando o recurso do Espírito Santo que Deus me deu, e em terceiro lugar, eu vou estar piorando ainda mais a minha situação com a pessoa, porque eu estarei só me machucando, eu estarei só me automutilando, né? Eu estarei me automutilando, me machucando ainda mais, o que vai ficar ainda mais difícil perdoar, né? É por isso que o perdão não pode ser feito com o nosso esforço, com a nossa força, mas com o nosso esforço. Esforçar é uma coisa, fazer com a nossa força é outra. Eu me esforço em perdoar. Como? Todas as vezes que o meu coração não quer, eu me lembro de que eu também não merecia ter sido perdoado por Deus. Eu não merecia o perdão de Deus na minha vida. E eu precisava do perdão de Deus, eu preciso do perdão de Deus. Toda vez que o meu coração reluta e não tem como perdoar aquela pessoa fez muita maldade para mim, eu lembro que o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário me dá
toda a condição de fazer o que Ele me manda fazer. E não se trata, irmã, de romancear, não, irmã. Isso não é romance. Isso é a palavra de Deus. Isso é a palavra de Deus. Eu sempre tenho dito isso para vocês. Se alguém disser para nós, se alguém te disse que ser crente é fácil, essa pessoa mentiu para você. Né? Ser crente não é fácil, irmãos. Não é mesmo. Não é mesmo. A vontade nossa não é perdoar, nossa vontade é trucidar o outro. A nossa vontade é dar ao outro não só vingança, mas a nossa justiça é vingança. A nossa justiça, a gente quer dar ao outro. Se ele deu um tapa, eu quero dar 2. Não, se eu não puder dar 2, é pelo menos 1,5, né? Mas eu quero dar sempre um pouquinho a mais, porque eu não me contento na mesma medida. Eu quero sempre um pouco mais, né? E isso é a nossa velha natureza. Não é fácil mesmo, irmão. Não é fácil mesmo perdoar a mulher que foi violentada, a moça que foi violentada, ela olhar na cara do seu estuprador e esse estuprador lhe pedindo perdão e ela perdoá-lo, né? Um cônjuge que foi traído. Não é fácil, mas não é fácil mesmo. Só que quanto mais a gente se recusa a perdoar, não só mais difícil fica, como a gente se machuca ainda mais. E quanto mais machucado nosso coração fica, mais difícil fica perdoar, né? Lembra lá que Jesus falou, se o teu irmão vier pedir perdão para você 7 vezes no dia, ele pecar contra você, 7 vezes vier pedir o perdão, 7 vezes você o perdoa, né? É difícil, irmãos, é difícil. Porém, toda vez que a gente tiver dificuldade de perdoar alguém, é bom a gente lembrar como foi para Deus nos perdoar. Ah, pastor, mas Deus é Deus, Deus é Deus. Ah, irmãos, a gente fala isso porque justamente porque a gente não conhece quem é Deus. Porque se a gente conhecesse Deus, a gente fala assim, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. Perdoar esse pecador miserável que sou eu, né? Uma das áreas mais difíceis dessa vida, irmã, da vida cristã, irmãos, eu não estou falando só para a irmã Miriam, para todos nós aqui, uma das áreas mais difíceis da vida cristã é o perdão. Isso aí, não nego, não discordo da irmã, é difícil mesmo. Por isso que a gente não pode fazer isso sem a graça de Deus, sem o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos dá a capacitação para isso. Eu vou deixar de tarefinha para você, na semana que vem, você estudar, não é só ler não, é estudar. Se quiser memorizar, pode memorizar, mas eu quero que você estude, leia, quantas vezes, se você tiver alguma dúvida, você tem meu WhatsApp, manda pergunta para mim. Ah, pastor, mas não tem paciência de escrever, manda áudio, pode mandar, eu vou responder para você, né? Mas a tarefa que eu vou dar para você, você vai ler com muita atenção, 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 11. Olha, não precisa ler agora não, já estamos avançados no horário, você vai ler em casa, tá bom? É a tarefa aí, 2 Pedro 1, 3 a 11. Estude esse texto. Estude esse texto. Ok? Deus abençoe.